Retomando a sessão, de acordo com a Lei 1451, de 3 de dezembro de 1965, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 129 anos de Caxias do Sul. Fazem parte da mesa o vereador primeiro secretário Edson da Rosa, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Emílio Andreassa, neste ato representando o prefeito municipal. Em 1989, há 30 anos, começa a ser elaborada pelos então parlamentares, 21 parlamentares da nossa Câmara, a nova lei orgânica do município. Nessa comissão constituinte, o vereador Ed Eloy Frisso era integrante, por isso nós o convidamos nesse momento para se pronunciar em nome desta Casa Legislativa. Meu bom dia a todos e a todas, especialmente aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, os que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente Cassina, meu agradecimento à mesa pela deferência de falar aqui em nome de todos os colegas vereadores, pela passagem da nossa cidade. E dizer que me sinto muito honrado em poder dividir com os colegas vereadores esse momento. Nós, no dia 20 de junho, por conta de uma decisão desta casa, acolhida pelo prefeito à época, nós passamos a comemoração, o início das comemorações da Semana de Caxias. Até algum tempo atrás, por iniciativa do então vereador Mansueto de Castro Serafini Filho, me perdoe, desculpe, saúdo o secretário Emílio Andreassa, representando o Poder Executivo, o secretário da mesa, vereador Edson da Rosa, vereador Meneguzzi, presidente da casa e os demais colegas vereadores. Por uma iniciativa do então vereador Mansueto de Castro Serafini Filho, passou-se a comemorar em Caxias do Sul, na data de 1º de junho, né, a Semana de Caxias. Tinha como referência a data de 1º de junho, a Semana de Caxias, por conta de que no dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à condição de cidade, né? E depois de já assumindo como vereador e discutindo essas questões, especialmente no curso de História da Universidade de Caxias do Sul, buscamos confirmar se a data efetivamente era a mais propícia para se comemorar o aniversário da cidade. E, de comum acordo, ouvindo historiadores de Caxias, como José Clemente Pozenato, como a professora Lorraine Slomp Giron, nós apresentamos, então, e com a concordância do ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho, apresentamos, então, um projeto revendo essa data e levando as comemorações da cidade para o dia 20 de junho, que é o dia em que Caxias foi elevada à condição de vila, né? À época correspondia a município, lá em 1890. Então, em tese, né,
Caxias estaria comemorando, neste 20 de junho, 119 anos de emancipação política, né? Nós estaríamos comemorando também 144 anos da colonização e 109 anos, então, da elevação de Caxias do Sul à condição de cidade, acontecida, então, em 1910, coincidindo com a chegada do trem a Caxias do Sul. Eu, em alguns momentos, e me permitam que eu fale, colegas de improviso, sem ler, até para as folhas não caírem, vereador Menegossi, e não serem trocadas, né? Me permitam levantar aqui uma questão que a professora Lorraine Slomp-Giron sempre levantou quando consultada, especialmente sobre essa data, né? Ela atribui corretamente, né, aos políticos a definição, políticos porque essa casa que foi que aprovou, a Semana de Caxias, tendo por referência a data de 20 de junho. Mas ela entendia que, por exemplo, o Rio de Janeiro comemora a sua data da cidade quando da fundação, né? Quando da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aí nós teríamos que nos debruçar sobre quando teria sido a fundação de Caxias do Sul, né? Bom, quando os colonos saíram lá da cidade de Oumate, né? Se dirigindo então para o Rio de Janeiro, e nas levas de colonos, nós tínhamos ali em 1875, né? Quando chegaram a Porto Alegre, saídos de Oumate, era a província de Milão, o vereador Toigo conhece muito lá, e foram transportados, então, até o Porto de Guimarães, ali em São Sebastião do Caí. E essa turma de colonos que vieram para cá eram de 4 regiões da Itália, né? Eram tiroleses, vênetos, lombardos e trentinos, né? Vindos, então, de cidades, partidos, né, da cidade italiana de Cremona, de Belluno e de Milão, né? Quando formaram, então, as primeiras caravanas que se deslocaram até Porto Alegre, através de vapor, e depois até o Porto de Guimarães, ali em São Sebastião do Caí, e depois a pé, né? E aí vieram até a localidade que, à época, era conhecida como Campo dos Bugres, né? Campo dos Bugres, em razão de até em 1870, por aí, é o que a história define, essa região aqui habitavam os índios caigangues, índios caaguá, que eles chamavam, né? Que durante muitos anos eram nômades, mas frequentavam essa região. Então, fica essa dúvida, né? Quando é que seria, em tese, a fundação da cidade de Caxias do Sul? Quando os colonos, chegando a pé até o barracão ali em Nova Milano, e a partir dali, então, se estabeleceria a data de fundação da cidade. Então, nesse sentido, é que a gente entendeu que esta data de 20 de junho seria, de fato, a data mais propícia para se comemorar o aniversário da cidade. Um outro aspecto que é sempre bom lembrar nessa questão da Semana de Caxias são as várias denominações que a cidade teve, né, nesses anos todos, né? Em 20 de junho de 1890, Caxias, então, é desmembrada de São Sebastião do Caí, pelo ato 257, e no dia 24 de agosto é oficialmente instalado o município com a presença do então presidente, né, da província do Rio Grande do Sul, general Cândido da Costa. E se compõe, então, a primeira junta governativa, composta pelos senhores Ernesto Marciag, Ângelo Chitolina e Salvador Sartori. Tem um interregno no meio desta até ser nomeado o primeiro intendente, né, o senhor Antônio Xavier da Luz. Houve aqui uma grande movimentação, né,
aonde essa junta foi destituída, né, e outra junta, né, de caráter revolucionário, comandada pelo Francisco Salerno, foi instituída, né. Então, Caxias, a partir daí, toma essa denominação. Mas antes disso, até 1850, era conhecida como o Campo dos Bugres. Logo depois, no início da colonização, leva o nome de Colônia aos Fundos de Nova Palmira, né? E aí, mais uma dúvida para os historiadores, né? Porque até 1875, antes disso, várias colônias de alemães já haviam se instalado no Vale do Caí. No Vale do Caí. E aí a pergunta, para quem especialmente vai ali em Nova Palmira, ali existia, e ainda existe lá, alguns casarões, onde os colonos, dizem-se, não vinham só de barco até São Sebastião do Caí, mas vinham até aquele ponto ali em Nova Palmira, né? Ali tinha farmácia, tinha cartório, né? Tinha casa de negócios, né? Tem ali ainda as antigas casas que ali estão colocadas, lamentavelmente, todas elas já em péssima situação, do ponto de vista de conservação, e que nós, a nível do arquivo histórico, quando trabalhei lá no arquivo histórico, a gente fez todo um levantamento ali, junto com a professora Liliana Enrich, daqueles casarões, junto com a professora Sônia Frias, né? E, lamentavelmente, não foi em frente, né, porque talvez o início da história de Caxias do Sul esteja, efetivamente, não lá em Nova Milano, mas ali em Nova Palmira. Ali em Nova Palmira, onde se constituiu o primeiro núcleo colonial, né, daqueles colonos que aportavam no Porto de Guimarães, lá em São Sebastião do Caí. Mas isso são estudos que ainda têm que ser feitos, mas que, lamentavelmente, o tempo vai se perdendo, né? Vai se perdendo. Inclusive, sempre restou a dúvida, né? Porque se tu vai para os casarões onde os colonos iriam aguardar a medição dos seus terrenos, né? Ali em Nova Milano, os barracões, né? Como é que esses colonos subiram em direção a Galópolis? Né? Terceira légua, vereador Velocino, isso. Pela estrada do imigrante, provavelmente também. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberta, né, do ponto de vista de questões que não estão bem esclarecidas, né, sobre a ocupação do território que viria a se constituir depois na nossa cidade de Caxias do Sul. Nesse sentido, tem muita coisa ainda a se descobrir, tanto que nos 100 anos, né, da elevação de cidade, nós fizemos, a Câmara participou ativamente, né, uma grande comemoração lá em Nova Palmira. Então, Caxias, a partir de 11/4/1877, né, passa a ser conhecida como Colônia Caxias, e não mais uma homenagem ao Duque, na época, né, a Colônia aos Fundos de Nova Palmira. Depois, se consolida, mas mais no imaginário popular, e Caxias passa a ser conhecida como Sede Dante. Por vários anos, Caxias passou a ser chamada de Sede Dante, né? Que poderia ter sido originariamente o nome de Caxias. Como também poderia ter sido, né, a partir de 1884, né, o nome oficial de Freguesia de Santa Teresa de Caxias. Freguesia de Santa Teresa de Caxias. E essa é uma das questões que a professora Lorene Slomp Giron coloca, né? Bom, nós tivemos a oportunidade de consolidar um nome para a nossa cidade várias vezes. O primeiro e original, Campo dos Bugres. Caxias poderia hoje se chamar Campo dos Bugres. Poderia ter, num segundo momento, se consolidar como Sede Dante, né? Nessa homenagem a esse grande poeta renascentista, Dante Alighieri,
imortalizado hoje na nossa Praça Dante Alighieri, com o seu busto que lá se encontra, né? E é por isso que essa praça é o que é efetivamente um patrimônio histórico. Então, poderíamos ter sido a sede Dante, mas também nós poderíamos ter sido consolidados, vereador Adiló, com o nome de Santa Teresa. No processo todo de colonização no Império, e Caxias só existe graças a essa iniciativa do Império de colonizar essas terras e trazer para cá os imigrantes italianos, imigrantes alemães, poloneses, assim por diante, onde se vivia um período muito conturbado a nível do Império, né, com todas as ideias republicanas já sendo discutidas no país, mas a iniciativa do Império de trazer esses colonos é que possibilitou a existência, então, de Caxias do Sul. E o Império denomina, então, essa cidade com o nome de Santa Teresa. Dizem as histórias, vereadora Paula, que, na realidade, o que se queria era homenagear a imperatriz Teresa Cristina. E aí se usou o nome de uma santa muito conhecida, né, fundadora das Carmelitas, né, que nós temos aqui na nossa cidade, né, Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, que pelo menos durante muitos anos foi e continua sendo a padroeira de Caxias do Sul. E vejam, inclusive na data de falecimento de Santa Teresa, que é 15 de outubro, era feriado em Caxias do Sul. Era feriado em Caxias do Sul e se comemorava essa data como a data principal de Caxias do Sul, em homenagem à nossa santa padroeira. Mais adiante, com o advento e com o grande impulso, né, a Nossa Senhora de Caravaggio, foi proposto aqui na casa, acho que foi pelo prefeito Vitório III, se transformar a data que anteriormente era dedicada à santa padroeira de Caxias do Sul, Santa Teresa, passou a ser feriado o 26 de maio, né? 26 de maio, em homenagem à Nossa Senhora do Caravaggio, que na realidade é padroeira, mas de Farroupilha, não é a padroeira de Caxias, né? Mas virou uma santa regional, né? A santa regional. Então, essas questões que é sempre a gente ter presente. Houve até, de parte, principalmente do senhor Walter, toda uma iniciativa quando liderou a reforma da Catedral de Santa Teresa e depois a colocação daquele monumento a Santa Teresa na entrada ali da vila de São Leopoldo, do bairro São Leopoldo, um sentido de resgatar o papel histórico, né, de Santa Teresa d'Ávila. Então, essas questões são importantes que a casa conheça, né, de pessoas que se preocuparam, né, com essas questões. Então, Caxias, ser consolidado o nome lá de 1884, hoje se chamaria Santa Teresa. Santa Teresa. A partir de 1890, então, com a questão da transformação do antigo 5º distrito de São Sebastião do Caí, Caxias passa a ser conhecida, então, a Vila de Santa Teresa de Caxias do Sul. E veja que isso vai praticamente a 1944. 1944, né? Quando, então, por conta de toda uma discussão que havia com a cidade de Caxias do Maranhão, né? Caxias, pelo decreto 720, né, do governo do estado, passa a se chamar Caxias do Sul, então, né? Porque tinha Caxias lá que não é Caxias do Norte, é só Caxias, né? Lá do Maranhão. E a confusão também com o Duque de Caxias na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, Caxias se consolida com o nome de Caxias do Sul, mas fica, então, esse registro de que nós, quem sabe, hoje nós estaríamos podendo estar frequentando a Câmara de Vereadores de Santa Teresa,
nós poderíamos estar frequentando a Câmara da sede Dante, né? Da sede Dante, ou originalmente, né, a cidade de Campo dos Bugres, né? Campo dos Bugres. Mas se consolidou como Caxias do Sul. Então, essas são questões históricas que a gente busca aqui resgatar, né, nessa oportunidade que os colegas me dão de falar de Caxias do Sul. É importante que, para fechar essa minha fala, da Caxias de hoje, né, o que eu considero mais importante do ponto de vista da nossa cidade. Veja que Caxias do Sul perdeu 3 porções do seu território, né? Perdeu uma parte para São Marcos, outra parte para Flores da Cunha e outra parte para Farroupilha, né? Que constituíam o grande território de Caxias do Sul. Em outros momentos, Caxias fez o inverso. Conquistou, por exemplo, Criúva, né? Parte de Santa Lúcia, de Vila Oliva, né? E constituiu esse grande território, né? Então, eu diria que a principal luta ainda já podemos falar no século passado, sem dúvida nenhuma, foi a grande mobilização de Caxias no sentido de conservar a sua unidade territorial. O fato de nós, a Caxias, ter se levantado, né, contra o movimento de emancipações, especialmente de Anarrec, de Forqueta e de Vila Cristina, essa é muito importante, mas especialmente a Anarrec, porque se emancipada a Anarrec, hoje nós estaríamos comprando água do município de Anarrec, né? Então, eu acho que isso foi um grande movimento do ponto de vista de importância para a história da nossa cidade, a conservação do nosso território, né, e a unidade do nosso território. Só para fechar essa minha fala, né, nessas comemorações, há alguns dados que são importantes a gente colocar, né? Caxias hoje é uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, é a segunda cidade do nosso estado e uma das principais do nosso país. Nós temos uma densidade demográfica aproximada de 265 habitantes por quilômetro quadrado. É uma bela densidade, né? 265 habitantes por quilômetro quadrado. Pegando dados aí de 2016, nós tínhamos aí em torno de 67 mil empresas ativas em Caxias do Sul. É bastante coisa, secretário Emílio András, é muita coisa. Eu acho que o advento das MEI, provavelmente nos anos 17 e 18, esse número, inclusive, deve ter aumentado bastante, né? Um PIB per capita na nossa cidade, que não é qualquer cidade europeia que tem, tá? De aproximadamente 48 mil reais por habitante, né? 48 mil reais por habitante. Isso são dados de 2014. E o PIB todo, né, o Produto Interno Bruto de Caxias, também é produto de que estados brasileiros não têm. Alguns estados brasileiros não têm esse PIB de mais de 22 bilhões de reais. Nós tivemos um pequeno decréscimo com a crise em 2018, mas Caxias já vem se recuperando e provavelmente logo, logo estará alcançando aí um PIB na ordem de 25 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Veja-se que o orçamento do nosso município hoje já alcança a marca de 2 bilhões de reais. Então, isso são dados importantes para a nossa cidade e dizer que, de fato, Caxias tem todo o direito de comemorar, né, a sua existência. É uma cidade jovem, é uma cidade dinâmica, é uma cidade com um povo que a gente se orgulha muito de dizer, um povo trabalhador, né, um povo que tem na sua marca o empreendedorismo, né, a iniciativa, né, que a gente traz das nossas origens italianas, especialmente. Então, nesse sentido, fica aqui o meu agradecimento aos colegas vereadores e viva, então, a nossa Caxias do Sul nesses seus 119 anos de emancipação política. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Queremos agradecer ao vereador Edilói Frisso, que, por sinal, foi um dos grandes batalhadores pela fixação da data, como ele falou há pouco, né, de 1890, como a data histórica da nossa consolidação como município. Então, são 129 anos que estamos comemorando na data de hoje. E outra coisa também, vereador Frisso, o município caçado, se falava muito, né, quando Anarrec quase escapou no meio das mãos, assim como já tinha acontecido anteriormente com Farroupilha, Flores da Cunha, antiga Nova Trento e São Marcos, né? Em 1963, São Marcos foi a última emancipação de parte do território caxiense. E depois nós conquistamos Criúva, que gostaria de ter sido pertencente a São Marcos, mas por um voto conseguimos anexar ao território de Caxias. Muito obrigado pelo seu resgate histórico, vereador Frisso. Quero registrar também e agradecer a presença da Ana Cristina dos Passos, assessora parlamentar do deputado estadual Luciano Zucco. Muito obrigado pela presença. E agora, convidamos o violonista Paulo Oliveira para a sua apresentação, em homenagem à nossa cidade. E esse mesmo músico faz há cerca de 2 anos, voluntariamente, em hospitais da cidade, as suas apresentações. Paulo? Eu queria dar um bom dia a todos, né? A gente está tocando o mesmo repertório que eu toco nos hospitais. Daí a ideia é sempre levar música, cultura para eles, né? Tipo Beethoven, música assim, e levar força para eles, né? Então eu vou tocar mais 2 músicas aqui, tá?
Obrigado. Muito obrigado, Paulo. E esse seu gesto, esse seu ato que se repete há muito tempo nos hospitais de Caxias, enobrece realmente a pessoa que és. Muito obrigado pela sua costumeira participação nos nossos trabalhos. Nós temos uma resolução, vereador Velocino, uma resolução de iniciativa do vereador Velocino, que trata da execução do hino nacional nas ocasiões. O hino oficial de Caxias do Sul, em cerimônias como essa, que alusivas ao nosso aniversário. Então, eu peço que todos em pé acompanhemos a execução do hino de Caxias. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram esse evento. Obrigado, secretário Emílio. E vamos suspender os trabalhos por alguns instantes para as saudações finais e despedidas. A sessão está suspensa.